Então, se está tudo bem, vamos começar. Deduzo que toda a gente já tenha começado a ver a gramática nesta altura do campeonato, não é? Pelo menos os de PSP. Já viram esta parte da morfologia, que há de ser das primeiras, se não é a primeira, é a segunda. O segundo tema de estudo da gramática. Então, hoje vamos falar um bocadinho sobre isso, sobre morfologia. Vamos falar aqui da parte da formação de palavras. Processos morfológicos, que se dividem em dois, está bem? Nós vamos... Deixa-me ver se eu tenho aqui isto. Não. Vai haver outro webinar, se é que já não houve, sinceramente não me recordo, sobre os processos de composição. Se não houve, vai haver, está bem? Não há problema. Se não, se tiver já disponível no campus, é porque, pronto, já foi dado e está feito. Podem ver a gravação. Hoje vamos então dar a outra parte da formação de palavras. Vamos falar sobre os processos de formação de palavras, nomeadamente os processos de derivação. Ok? Derivação é o que vamos ver. Então, a derivação, muito rapidamente, a derivação é um processo morfológico que permite a formação de novas palavras. A partir de quê? A partir de uma forma de base, ok? Que se pode também chamar só base. Portanto, ou uma forma de base ou uma base. Base é mais simples para compreenderem. Portanto, é uma base, a base da palavra. Porque já vamos falar a seguir para entendermos o que é que estamos aqui a falar. A derivação é diferente da composição, ok? E porquê? Agora voltando aqui ao slide anterior. É diferente porquê? Porque enquanto a composição recorre à junção de duas ou mais formas de base, okay? Uma ou mais, aliás, duas ou mais, a derivação recorre apenas a uma forma de base, ok? Ou uma base, tá bem? Então, ou seja, os processos de derivação só precisam, portanto, só é necessária uma forma de base para haver aqui uma formação de palavra ou de uma nova palavra. Então, os processos de derivação dividem-se aqui em dois grupos, que são os processos com adição de constituintes, que se chamam também a fixação, portanto, pura fixação, e temos os processos de formação de palavras, não é? Sem adição de constituintes. Portanto, com adição de constituintes é a fixação. Sem adição de constituintes é os sem afixos. Portanto, com afixos e sem afixos. Afixos aliás, afixos estamos a falar sempre de sufixo e prefixo, está bem? Ou infixo, que é no meio da palavra. Então, nos processos com adição de constituintes, existem três tipos. Temos a parassíntese, temos a prefixação e temos a sufixação. Ok? Depois, dentro dos processos que não envolvem a adição de constituintes, neste grupinho aqui, existe aqui os processos de conversão e os processos de derivação não afixal. Okay? Eu sei que estes nomes são assim um bocadinho estranhos, mas vai ser fácil de compreender. Pelo menos eu penso que sim. Então, o que é que são afixos? Em primeiro lugar, os afixos era aquilo que eu estava a dizer, são letras, os conjuntos de letras, não é? Portanto, conhecidos neste contexto como constituintes. Estes é que são os afixos. É aquilo que se vai juntar à base da palavra. Que servem para, quando se juntam, servem para formar novas palavras. Então, os afixos são normalmente prefixos e sufixos. Normalmente, é o mais comum. Também há os infixos, que são ali a meio da palavra, que na verdade não existem em português, não é? Nós falamos de prefixação e sufixação. Vamos então avançar. Então, na formação de palavras existem três constituintes que são estes três. Existe o radical, ok? Que é um constituinte morfológico, que contém aqui um significado lexical, ok?
O que é que vocês têm que saber aqui? É que o radical é a estrutura mínima de uma palavra. Portanto, aquela palavrinha não pode ser mais reduzida que aquilo, que o radical. O que é o radical, por exemplo, neste exemplo? O velho. Na palavra velho, o radical é velho. Nós tiramos o O. Portanto, a unidade mínima da palavra velho é velho. Não se pode reduzir mais. É o radical. Ok? Depois, deixem-me ver aqui. Cantar é outro exemplo. Ok? Cantar é outro exemplo. Estão-me a ouvir já? Não. Não sei se consigo. Agora sim. Certo? Estão-me a ouvir e a ouvir? Eu acho que sim. Agora já foi aqui um problema técnico que acho que já está. Boa, ok. Pronto. Ficámos no radical. Eu estava a começar a falar aqui do cantar, certo? Do segundo exemplo. Penso eu. Acho que ouviram tudo aqui da parte do velho, certo? Também não havia. Portanto, o radical é a estrutura mínima de uma palavra. Não dá para reduzir mais. Na parte do cantar, por exemplo. Ok, boa. Cantar, segundo exemplo. O radical de cantar é o cante. O que é que tiramos? O A e o R. Normalmente, o que se retira para ficar só com o radical é as terminações verbais. Por exemplo, dizer, diz. Ok? Dizer, tira-se o R. Ok? Cantar, tira-se o cante, tira-se o ar. Nos verbos com ir... agora não estou a recordar assim nenhum verbo com ir. Dormir, né? Dormir é dorme mais o ir, ok? Portanto, normalmente é sempre. Enganei-me aqui no dizer, é diz, assim. Assim é que é. Normalmente o radical é sempre quando retiramos a última, ou é a última letrinha, no caso do velho,
ou a terminação do verbal, está bem? Sim, vocês já ficam, isto é a regra geral, já sabem como é que hão de ver qual é o radical da palavra. Este é um dos constituintes morfológicos, está bem? Isto é só importante depois para verem como é que se faz a construção da palavra, portanto vocês não têm que saber isto mesmo em profundidade, não é? Base. Base ou forma de base é também um constituinte morfológico, ok? Que inclui obrigatoriamente um radical, ok? E que a partir dele se formam novas palavras. Por vezes, um radical é também a base ou a forma de base daquela palavra, ok? Muitas vezes. Aliás, por vezes. Base ou forma de base? Feliz. Da palavra infeliz, qual é a base da palavra infeliz? É feliz, ok? Mas o radical desta, desta aqui, por exemplo, desfazer, a base da palavra desfazer é só retirar aqui o prefixo, ok? O des. Aqui também tem o prefixo. A base de desfazer é fazer, mas o radical, por exemplo, eu quis falar disto porque o exemplo é exatamente igual a este, é só retirar a terminação do ER, ok? Portanto, eu acho que é mais ou menos simples de se perceber. Bem, se tiverem com dúvidas, vão dizendo. Finalmente, temos outros constituintes, ok? Temos muitos mais, mas só para vos dizer que isto são conhecidos como constituintes temáticos. Por exemplo, na palavra casa, este azinho que é retirado, este será o radical da palavra casa, é retirado este constituinte, que é o azinho, é o a terminação, também como o o que é retirado aqui, também é um constituinte temático. Okay? Isto é só nomes que convém saber, mas não são muito relevantes depois para a prova. O que vocês vão ter que saber mesmo é fazer os processos morfológicos e os processos fonológicos, estes dois. Tá bem? Ok. Então, com isto, portanto, já temos aqui a base, as informações mais básicas para podermos continuar aqui o nosso processo de aprendizagem aqui sobre os processos de formação de palavras da parte da morfologia. Então, o processo de formação de palavras por prefixação, que é este que vamos começar, é um processo que associa um prefixo, como o próprio nome indica, a uma base, ok? Ou seja, adiciona um afixo, não é? No início da palavra, da base, neste caso. Está bem? Então, as palavras formadas por prefixação normalmente pertencem à mesma classe gramatical da palavra que lhe deu origem. Está bem? Portanto, o que é a prefixação? É o acréscimo de um prefixo à base. Vamos ver aqui muitos exemplos. Infiel, qual é a base? Fiel. Subchefe, qual é a base? Chefe. Ok? Refazer, qual é a base? Fazer. Ok? Portanto, a prefixação é a formação de palavras com um prefixo. Ok? Qual é que é o prefixo? São todos estes que eu coloquei aqui a bold, está bem? A negrito. Ex, per, ante, re, ultra, pro, dis, re, ok? In. Portanto, todos eles são prefixos, está bem? Agora, sufixação. Os processos de formação de palavras por sufixação, ou o processo de formação de palavras por sufixação, é um processo que associa um sufixo a uma forma de base. Portanto, em vez de ser prefixo, é sufixo. Ou seja, vai adicionar um afixo no final da palavra. Ok? Por isso é que se diz que é sufixo, é após. No prefixo vimos que era no início, sufixos é no fim da palavra. Felizmente, okay? Temos aqui o sufixo mente, o will, sufixo will, doentio, mente outra vez, uso, pezinho, palavra pé, não é? A base é pé, lealdade, a base é leal, ok? Aqui gritaria, a palavra base é grito, não é? Mas temos aqui o radical grite,
Ou gritar, neste caso também, podia ser. Aprendiz, portanto, ok. Acréscimo de um sufixo a, base ou forma de base. Agora, parassíntese. A parassíntese é um processo que associa um prefixo e um sufixo a uma forma de base. Ou seja, adiciona aqui um afixo no início e outro no final da palavra. Okay? Ou seja, a prefixação e a sufixação ocorrem em simultâneo. E isto é importante vocês reterem porque já saiu isto nas provas de conhecimento, tanto da GNR como da PSP. Okay? A parte do parassíntese. E sufixação e prefixação. Aqui neste processo, um afixo não pode estar sem o outro, ok? Não podemos ter o sufixo sem o prefixo, ou o prefixo sem o sufixo. Portanto, tem que estar ali os dois, ok? Eu acho que, deixem-me ver se eu tenho aqui... Não, por acaso não tenho. Portanto, eu explico já. Porque há aqui uma dúvida que é muito comum e sai nas provas de conhecimento, que é mesmo a rasteira. Ok. Muitas pessoas confundem os processos de parassíntese, temos o parassíntese, e temos a prefixação e sufixação, portanto, temos os dois. O amanhecer, vou dar aqui um exemplo, amanhecer. Deixa-me ver. Amanhecer. É parassíntese, não é? Parassíntese. Mas temos... deixem-me ver outra... Amanhecer. Ou... Ok. Infelizmente. Ok? Temos estas duas palavras. Infelizmente. Amanhecer e infelizmente. Quando é que nós podemos saber que é uma parassíntese ou uma prefixação e sufixação? Porque nós sabemos que a parassíntese é o acréscimo simultâneo de prefixo e sufixo, certo? Temos um prefixo. Na palavra manhã, temos o a como prefixo e temos o ser e ser como sufixo. Portanto, temos um e outro, certo? Então, e o infelizmente? Também temos. Temos o in e o mente, certo? Qual é que é a diferença aqui? E convém vocês ficarem com isto na cabeça, porque se fizerem este raciocínio nunca se vão enganar. Okay? Então, neste processo, portanto, neste parassíntese, era o que eu estava a dizer, um afixo nunca pode estar sem o outro. Por exemplo, na palavra entardecer, que é a mesma coisa que amanhecer, vai dar ao mesmo. Se fosse acrescentado só o prefixo ou só o sufixo, o que é que nós tínhamos? Amanhe, ou amanho, uma coisa assim, não é? E tínhamos amanhecer, certo? Se tirássemos o prefixo ou o sufixo, tínhamos estas palavras esquisitas, ok? Ou seja, daria origem aqui a uma palavra que não existe, está bem? Se nós retirássemos um e outro. Por isso é que eu digo que o acréscimo tem de ser em simultâneo, tem de ser em conjunto. Nunca podemos tirar o prefixo ou o sufixo das palavras por parassíntese. Se vocês fizerem este exercício, vocês vão saber se a palavra é por parassíntese ou não. Se não for por parassíntese, se for prefixação e sufixação, já sabemos. Por exemplo, vamos ver aqui o exemplo da palavra infelizmente. Se nós retirarmos o sufixo, fica infeliz. Ok? Uma palavra com sentido que existe, infeliz. E se nós retirarmos o prefixo, fica felizmente, certo? Exatamente a mesma coisa, mas a palavra continua a fazer sentido, tirando um e tirando o outro, ou seja, não precisa de ser em simultâneo, o prefixo e o sufixo. Ok? Perceberam esta parte? Ou não? É importante que saibam aqui a diferença entre parassíntese e prefixação e sufixação. Porque uma é em simultâneo e a outra não. Ok? Pronto. Então, sempre que vos perguntarem lá na prova de conhecimentos
Se aquela palavra é formada por parassíntese ou prefixação e sufixação, vocês é só fazerem este exercício, retirarem um ou retirarem outro e vejam se a palavra continua a fazer sentido ou não. Okay? Se não fizer sentido, é por parassíntese, está bem? Ou seja, por parassíntese a regra é não é possível retirar um dos afixos. Ok? Pronto. Ok. Processos sem adição de constituintes. Agora já vimos os com adição de constituintes. Agora é aqueles que não precisam de serem adicionados constituintes. Ou seja, adicionar palavrinhas, assim se calhar é melhor para percebermos. Então, o processo de formação de palavras por conversão, okay, consiste na inclusão de uma palavra numa nova classe de palavras, sem alterar formalmente essa mesma palavra. Ou seja, a palavra não sofre qualquer alteração a nível de escrita. No entanto, a inclusão desta palavra, okay, obriga a que essa mesma palavra passe a estar sujeita às regras de flexão, como é óbvio, da classe onde pertence agora. Portanto, digamos que é uma conversão de classe. Vá. Está bem? Portanto, este processo é também denominado e conhecido como derivação imprópria. Okay? Isto é só para vocês terem aqui uma noção, mas não é preciso saberem isto. Então, a palavra olhar, vamos olhar aqui para os exemplos. A palavra olhar, aqui, inicialmente, tínhamos um verbo, ok? A palavra olhar, portanto, o verbo, a ação de olhar. Eu estou a olhar para a janela, lá para fora. Ok? Isto é um exemplo. Mas o exemplo que nós temos aqui é uma conversão da palavra olhar para a classe nome. Ok? E como é que se fez isto? Basta ver onde está inserida a palavra. Vamos ver o contexto, não é? O menino tinha um olhar muito ternurento. O olhar, não estamos a falar da ação de olhar. Okay? O olhar é o aspecto dos olhos, a forma como olha para os outros, certo? É o olhar, não é a ação de estar a olhar para algo. Portanto, aqui é a integração de uma palavra para uma nova classe de palavras. Outro exemplo, o mal. O mal seria um advérbio, não é? Mas neste contexto, mal é um nome, ok? Faz o bem, não faças o mal, ok? Portanto, vocês só têm que ver o contexto da palavra, ok? Se é um verbo, se é um advérbio, para isso tem que saber as classes de palavras, está bem? Então, resumidamente, resumindo esta parte, podemos dizer que o processo de conversão consiste basicamente na alteração de uma palavra de uma classe para outra, ou seja, é uma conversão de classe, está bem? Fácil. Processos sem adição de constituintes, derivação não afixal. Finalmente, processo de formação de palavras por derivação não afixal consiste na formação de nomes a partir de verbos. É só isto. Vamos pegar num verbo e vamos formar um nome. Ok? Portanto, ou seja, pegamos no radical, exato. Portanto, nós vamos pegar no radical daquele verbo, não é só o verbo, não é o verbo na sua totalidade, ok? Por isso é que eu expliquei há pouco o que era o radical. Ou seja, pegamos no radical do verbo, que é a estrutura mínima daquela palavra, e criamos uma nova palavra, que é o nome, ok? Que está relacionado com esse mesmo verbo. Portanto, vai estar sempre relacionado. Vamos ver aqui o exemplo. Partida. Aliás, verbo partir. Vamos pegar no radical. Como é que se faz? Qual é o radical desta palavra? Deste verbo? Já conseguimos fazer, certo? Já conseguimos retirar. Digam lá. Aí qual é que é o radical de partir?
É só retirar, exatamente, é só retirar a terminação do verbal. O ar, o er e o ir. Ok? As terminações. É isso mesmo, parte. Vamos pegar no radical parte e vamos construir outra palavra que tenha a ver com o partir. Partida. Ok? O nome de partida. Tem que ser um nome, certo? Formação de nomes a partir de verbos. Ou formação de palavras a partir de verbos. Neste caso são os nomes. Partida. A partida de póquer é amanhã. Esta palavra partida é formada por derivação não afixal. Porquê? Porque pegamos no radical de um verbo e formamos um nome. Ok? Por exemplo, pesca. Pesca vem de pescar. Retiramos o ar, portanto, pegamos só no radical e adicionamos só o azinho, aquela vogal temática, e portanto ficamos com o nome pesca. Okay? Trocar. Trocar, pegamos no radical troque e colocamos aqui a vogal temática e ficamos com a palavra troco, com o nome troco. Aí vocês têm que ver sempre é o contexto. Estamos a falar de nomes, mas em princípio aqui será sempre nomes. Ok? E pronto, então, resumindo e concluindo, portanto, tudo o que falámos até agora, não vou amassar mais, portanto, uma coisinha de cada vez. Nos processos de derivação, temos a subdivisão em que existe um grupo de processos com adição de constituintes, outro que se resume em prefixação, sufixação e parassíntese. E sem adição de constituintes, temos a conversão e a derivação não afixal. Ok? Prefixação adiciona prefixo no início, portanto, um afixo no início da palavra, sufixo no final da palavra, parassíntese, prefixo e sufixo em simultâneo. Ok? Importante. A conversão, portanto, conversão de classe, não é? E derivação não afixal, formação de palavras a partir de verbos, radical de verbos. Ok? Então, só para terminar, vamos só fazer este exercíciozinho muito rapidamente, ok? São oito linhas. Então, identifiquem aqui o processo de formação da palavra e a sua forma de base, ok? Eu só quero que me digam qual é o processo de formação desta palavra, o ciumento. É formada por prefixação, sufixação, parassíntese. Todas elas têm... Neste caso são com adição de constituintes, ok? Só vamos fazer estas três. Sufixo, prefixo e parassíntese, está bem? Porque as outras têm de ter contexto. Ciumento. Ok, sufixação, diz o Miguel. Ok, e de onde... Qual é a base desta ciúme, exatamente, Alexandra? Ciúme. A base de ciumento é ciúme. Exatamente, boa. Próxima. Desnecessário. Qual é o processo e qual é a base da palavra? Desnecessário. Ok? Necessário é a base e temos a prefixação, porque temos o afixo no início da palavra. Exatamente, é isso mesmo. Boa. Felizmente. 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 Temos a palavra feliz, a base, feliz, e é por parassíntese. Será parassíntese? Sufixação, é isso mesmo. Porquê, Alexandra? Para síntese tinha de ter prefixo e sufixo, tinha de ter o in. Por exemplo, está bem? Tinha de ter os dois em simultâneo, que neste caso nem seria para síntese, seria prefixação e sufixação, se tivesse o in, não é? Foi aquele exemplo que eu dei. Nunca seria para síntese porque na parassíntese não é possível retirar um e outro. Está bem? Portanto, felizmente, a base feliz, sufixação desgraça. 4. Desgraça. Qual é que é a base e qual é que é o processo? Graça, exatamente, e a prefixação, exatamente. É isso mesmo. Graça será então a base da palavra. Boa, em princípio, toda a gente
Está tudo bem? Ok. Boa. Mais, anoitecer. Anoitecer. Esta aqui é que dá aqui nó no cérebro. Digam-me lá. Ok, não sei quem é o Goni SLB, mas... para síntese, noite. Noite é a base. Ok, para síntese, noite. Ok, exatamente, é isso mesmo. É formada por parassíntese, porque não podemos retirar nem o sufixo nem o prefixo, portanto, senão ficávamos com palavras. Gonçalo, ok, Gonçalo. Tem que mudar esse nome, senão eu nunca vou saber quem é o Gonçalo, eu vou-lhe estar sempre a perguntar. Não conseguimos retirar nem o prefixo nem o sufixo, portanto, parassíntese. Mais coisas. 6. Antirrugas. Antirrugas. Temos aqui uma palavra formada por sufixação, prefixação. Portanto, a base é rugas e é por sufixação, diz a Alexandra. Rugas, rugas, rugas. Então, se a palavra é rugas, Alexandra, não pode ser sufixação. O afixo está no início, que é o anti, não é? É prefixação. É isso, pois, exatamente. Depois corrigiu. É isso, sim, exatamente. Pronto, exatamente. Prefixação, rugas. Próxima. Florista. Florista será o quê? Constantino também tinha colocado ali a parassíntese. Flor será a base, flor, e é por sufixação, porque temos o ista, não é? Sufixo, vai no final. Ok? Sufixação, flor. Finalmente, apodrecer. Apodrecer. Será parassíntese ou será sufixação e prefixação? Digam-me coisas. Será parassíntese? Ou será prefixação e sufixação? Podre será a base, ok, sim. Estava a tentar confundir-vos, mas não, é isso mesmo, parassíntese. Pronto, é só fazer o exercício, aquele exercício que eu vos disse e nunca se vão enganar nisto. Está bem? Pronto. Eu tinha aqui mais um, mas este se calhar não é muito por causa da classe e eu acho que isto nem sequer está como deve ser, mas aquele não é suposto fazermos, pelo menos para já. Pronto, obrigada por terem vindo. Ficaram com alguma dúvida? Foi tudo esclarecido? Foi claro o webinar? Esta parte como costuma sair em uma ou outra pergunta em ambas as provas, GNR e PSP, é muito comum sair perguntas sobre isto. Ok? Pronto. Ok, obrigada então por terem vindo, por terem participado. Voltamos no próximo.